No vídeo de hoje, a gente vai te levar para conhecer uma joia de Portugal, o imponente Palácio de Mafra. Teve passeio, história, biblioteca com morcegos guardiões e até um sanduíche feito com farto pão de Mafra. Já já vocês vão entender do que eu estou falando. Depois nós voltamos para Lisboa para explorar cantinhos encantadores da cidade e fechamos esse dia jantando em um dos melhores restaurantes de bacalhau da capital portuguesa. E essa foi uma dica de amigos brasileiros que moram aqui em Lisboa. Então fiquem ligados que é dica boa. E no final a gente dá tchau para Lisboa com mais um delicioso bacalhau, porque o próximo destino é Paris. Então já vai preparando o like e se inscreva, porque nossa próxima série de vídeos é isso mesmo, é em Paris. Enquanto isso, vem com a gente curtir mais um pouquinho dos segredos de Portugal. Para visitar o incrível Palácio de Mafra, a gente decidiu ir de carro, o que foi super prático. Mafra fica a cerca de 40 quilômetros de Lisboa e a viagem leva entre 40 e 50 minutos apenas, dependendo do trânsito. A gente alugou o carro pelo Booking, que tem uma plataforma super simples de usar com preços bem competitivos. Então, se você quiser conferir, tem um link aqui na descrição. Estacionar por lá foi tranquilo. Existem estacionamentos públicos perto do palácio, alguns gratuitos e outros pagos por parquímetro. A dica é chegar cedo, especialmente nos fins de semana. Mas se você não quiser alugar um carro, também dá para chegar a Mafra saindo de Lisboa, de ônibus ou de trem. Como não foi a opção que eu utilizei, não pesquisei muito, mas vou deixar na descrição alguns links de empresas de ônibus e trem que fazem esse trajeto. Outra alternativa interessante, principalmente para quem quer tudo mais prático, é contratar uma excursão saindo de Lisboa. Muitas incluem paradas em Mafra, Sintra e outras cidades nos arredores de Lisboa combinadas em um mesmo dia, com guia em português inclusive. Então eu vou deixar algumas opções também na descrição para facilitar a sua vida. Mas a gente adorou a liberdade que o carro deu. Conseguimos fazer o passeio no nosso tempo, ainda conseguimos experimentar coisas deliciosas por lá, como o famoso pão de Mafra, que virou até lanche para viagem, viu? Bom dia! Estamos aqui mais um dia em Portugal. Hoje nós viemos numa cidadezinha aqui que chama Mafra, onde tem um palácio nacional e vale muito a visita. Vou mostrar esse palácio para vocês, vou tentar mostrar o máximo possível o lado de fora do palácio e o lado de dentro, para vocês verem como que vale essa visita. E o melhor ainda não foi pego por turista, para aquela multidão de turistas que ronda Lisboa. Então é bem pertinho de Lisboa, fica tipo 30 quilômetros mais ou menos de Lisboa e vazio, tá vazio, que é uma beleza. Começamos o dia com uma visita ao imponente Palácio Nacional de Mafra, que na verdade é um conjunto arquitetônico barroco formado por um palácio, uma basílica e um convento. O monumento, listado como Patrimônio Mundial pela Unesco, conta com mais de 1000 salas. São 5.200 portas e janelas e 156 escadarias. A biblioteca é de tirar o fôlego e abriga mais de 30.000 volumes antigos que refletem os principais temas da cultura iluminista. A entrada custa 15 euros por adulto, menores entre 13 e 24 anos, idosos acima de 65 anos pagam meia entrada. Crianças até 12 anos não pagam. Você pode adquirir direto na bilheteria os tickets, mas se você se sente mais confortável agendando previamente, eu deixo um link confiável aqui embaixo. Então vamos lá visitar esse grandioso palácio. Palácio e biblioteca é pra lá. Poxa, mãe, não precisava ter subido. Logo que chegamos na entrada principal que dá acesso ao palácio, chegamos filmando e uma funcionária veio até nós nos alertar que não podia filmar lá dentro utilizando o pau de selfie. Ela disse que alguns acidentes teriam ocorrido danificando objetos importantes e por essa razão estava proibido o uso.
Na época, nós utilizávamos um gimbal em nossa câmera. O câmbio dele era curto, não esticava como um pau de selfie nem nada. Era mais para tentar dar um pouco de estabilidade à nossa câmera, que tinha uma estabilidade muito, muito ruim. Explicamos tudo isso e a moça conseguiu nos autorizar a usar o gimbal. E o único problema nisso é que acho que nem todos os funcionários foram avisados. Na terceira sala, um segurança me abordou e me pediu para guardar o gimbal dentro da mochila e não utilizar mais. Desisti e daí pra frente utilizei apenas o celular mesmo. Iniciamos nossa visita em uma ala destinada à atuação dos frades do convento. Estamos a caminho agora da antiga enfermaria, isso mesmo, um espaço enorme onde os monges cuidavam de pessoas adoentadas. O mais curioso aqui é que os leitos eram todos alinhados lado a lado, voltados para o altar da capela. Assim, mesmo os pacientes acamados podiam assistir às missas sem sair da cama. E logo ali ao lado fica a cozinha da enfermaria, um ambiente de tamanho considerável e muito bem equipado para a época, mas era a menor cozinha desse palácio, no entanto, a única aberta à visitação. Imagina a movimentação desse lugar há séculos atrás. Monges cozinhando, cuidando de feridos, tudo dentro desse complexo gigante que era muito mais que um palácio. Era também hospital, mosteiro e espaço de oração. Estamos agora na Sala Diana, um ambiente inspirado na deusa da caça da mitologia romana. A decoração é cheia de referências à natureza, com tapeçarias, pinturas e detalhes que remetem à força e elegância dessa deusa. Na parede ao fundo, uma pintura fingindo uma porta entreaberta mostra uma cena de interior com Selene, deusa da lua, e o seu amado pastor Endymion. Agora a gente tá na Sala do Trono, também conhecida como Sala das Audiências. Era aqui que o rei recebia convidados importantes e tomava decisões sobre o reino. Um dos rituais mais conhecidos que aconteciam nesse espaço era a cerimônia do beijamão, onde as pessoas demonstravam respeito ao rei beijando a sua mão. Mas esse costume foi encerrado em 1860 pelo rei Dom Pedro V, que achava isso tudo muito antiquado e cheio de formalidade desnecessária. O teto dessa sala é incrível. Mostra o anjo protetor de Portugal cercado por sábios, militares, religiosos e ministros. Ele está ali protegendo o rei e toda a família real com um escudo. É uma cena cheia de simbolismo. E se você olhar com atenção as paredes, vai ver pinturas representando as chamadas virtudes reais, que são valores que um bom rei deveria ter, como perfeição, tranquilidade, bondade, conhecimento, generosidade, paz, perseverança e diligência. Aqui passamos na Sala dos Destinos de Portugal, nela representada a genealogia da Casa Real Portuguesa. São momentos e figuras importantes da história do país, contando sobre o caminho que Portugal seguiu ao longo dos séculos. É uma sala que mistura arte e identidade nacional. Chegamos na Sala dos Vedores, também chamada de Sala das Descobertas. Esse espaço celebra a época das grandes navegações portuguesas, com pinturas que mostram cenas marcantes das viagens marítimas e dos feitos dos navegadores. É uma verdadeira homenagem ao espírito explorador de Portugal. No teto está a figura do infante Dom Henrique, precursor dos descobrimentos, o gigante Adamastor ameaçando Vasco da Gama a caminho da Índia. Tem também Pedro Álvares Cabral, que invadiu o Brasil, e a figura de Cristóvão Colombo também está aí representada. Chegamos aos aposentos reais do Torreão Norte, a área do palácio reservada ao rei e à rainha. Aqui ficam os quartos, salas privadas e espaços de descanso, tudo com uma decoração mais discreta, mas cheia de elegância. Daqui dá para se ter uma ideia de como era a vida cotidiana da família real dentro do palácio. Esse é o quarto de dormir do rei, simples se comparado a outros palácios europeus, mas ainda assim com toques de requinte. Ele ficava bem perto da biblioteca e da basílica, o que facilitava a rotina do monarca. Esse é o oratório privado da rainha, um cantinho reservado só para ela, onde podia fazer suas orações em silêncio e com privacidade. Mesmo pequeno, o espaço é delicado e cheio de detalhes que mostram a importância da fé na vida da realeza.
a Sala Dom João V, uma sala onde se encontra os retratos do casal real Dom João V e Dona Maria Ana de Habsburgo. A sala é toda decorada com um belíssimo mobiliário dourado do final do século XVIII. Saindo da sala de Dom João V, a gente chega a um espaço bem especial do palácio. É a Galeria da Bênção. Para começar, a vista daqui para a cidade de Mafra já é bem bonita. Olha só! À frente, a galeria continua em um corredor estreito que liga o palácio à basílica e tem uma grande janela com vista direta para o altar. Era aqui que o rei e a família real assistiam às missas e cerimônias religiosas com conforto e privacidade, sem precisar sair do palácio. Um privilégio reservado somente à corte. A galeria é simples, mas elegante. O chão em mármore e os detalhes dourados nas molduras revelam a conexão direta entre o poder real e o poder religioso. Foi daqui, por exemplo, que em momentos solenes como Páscoa e Natal, o rei assistia às celebrações. E em ocasiões especiais, também era o lugar de onde ele podia conceder bênçãos ao fazer aparições simbólicas para os fiéis na basílica. Sala de Dom Pedro V, um ambiente de decoração sóbria que refletia a personalidade mais reservada do jovem rei, conhecido pelo seu espírito reformista e moderno. Ele foi um dos primeiros reis a tentar aproximar a monarquia do povo e aboliu rituais como o beijamão que vimos lá na Sala do Trono. Essa sala guarda um pouco da história de um rei que, apesar de seu curto reinado, marcou Portugal com ideias progressistas. Chegamos agora em uma ala do palácio que é reservada ao entretenimento da corte. Essa aqui é a sala de música, onde músicos se apresentavam para a família real e seus convidados em eventos mais íntimos. Dizem que foi aqui também que o rei Dom Manuel II fez a sua última refeição antes de partir para o exílio na Inglaterra. E não poderia faltar uma sala de jogos para complementar a diversão dos convidados. Além da mesa de sinuca, tinha até mesmo uma mesa para jogar peões, olha aí. Essa é a sala de Dom Fernando II de Portugal. Eu não encontrei exatamente essa informação, mas provavelmente ele era um admirador ou praticava caças. Os móveis aqui são decorados com chifres e peles de animais. Na sala a seguir, chamada de Sala dos Troféus de Caça, um enorme lustre também decorado com partes de animais enfeita o centro dessa sala e penduradas nas paredes, cabeças e chifres exibidos como troféus. A sala de jantar, um típico ambiente do século XIX. Nessa sala, dentro de armários louceiros, podemos observar várias porcelanas chinesas, francesas e prataria. Mas uma curiosidade interessante é que a mesa e as cadeiras foram feitas por detentos da penitenciária de Lisboa e oferecidas ao rei Dom Carlos I.
Essa é a Sala da Maquete, que leva esse nome por expor ao centro uma maquete do Palácio Nacional de Mafra em madeira. O trabalho foi feito em 2017 para compor uma exposição em comemoração aos 300 anos do lançamento da primeira pedra desse edifício. Aqui você consegue perceber melhor a dimensão dos 38 mil metros quadrados ocupados por esse palácio. As filhas de um monarca português que não tem o título de príncipe ou princesa, mas que ainda assim são membros da família real, eram chamadas de infantas em Portugal. Pois bem, essa sala aqui é conhecida como a Sala Grande das Infantas. Era um ambiente familiar e essencialmente feminino. Atualmente aqui se encontra uma coleção de modelos de esculturas em terracota. São modelos do século XVIII encomendadas por Dom João V para decoração da Basílica. E agora chegamos a um dos lugares mais deslumbrantes de todo o Palácio de Mafra, a biblioteca. Prepare-se, porque esse é, sem dúvida, um dos espaços mais surpreendentes de toda essa visita. E o que eu tenho para te contar sobre a preservação dos livros dessa biblioteca vai te chocar. Ela ocupa um salão de 1.000 metros quadrados. É considerada uma das mais belas bibliotecas barrocas da Europa do século XVIII. São mais de 30 mil volumes com obras raríssimas dos séculos XV ao XIX. A decoração impressiona, estantes de madeira trabalhada no estilo rococó, piso em mármore colorido e um teto magnífico em estilo neoclássico que contribui para a imponência e a beleza desse ambiente. Mas tem um detalhe curioso: quem ajuda a proteger os livros aqui são morcegos. Sim, até hoje, pequenos morcegos vivem na biblioteca. À noite, eles circulam entre as estantes e comem insetos que poderiam danificar o acervo. Um sistema natural de preservação que funciona há séculos. E isso não é uma fanfic, é uma informação oficial. Esse espaço não é só um lugar de livros, é um templo do conhecimento e uma verdadeira cápsula do tempo. A Biblioteca do Palácio de Mafra é, sem dúvida, um dos grandes tesouros de Portugal. E assim a gente se despede do Palácio Nacional de Mafra, um lugar que é muito mais do que pedra, mármore e história. Cada sala, cada detalhe carrega séculos de arte, poder, devoção e beleza. Achei um tanto interessante conhecer um pouco mais da história desse país e identificar os momentos que há um entrelaço com a história do Brasil. Andar por uma sala e outra, revisitando memórias da monarquia portuguesa, me intrigou bastante e fez crescer minha vontade de explorar Portugal. Sem dúvida, esse é um dos maiores e mais impressionantes monumentos do país. Se você estiver em Lisboa, vale muito a pena reservar um dia para vir até aqui. Mafra é uma joia. Mas antes de voltar para a capital, não podemos sair daqui sem provar o histórico e graúdo pão de Mafra. Então vamos direto para a padaria, que a barriga já está roncando. O pão de Mafra, ele tem origem na região Saloia, uma área rural próxima de Lisboa que durante séculos abasteceu a capital com alimentos produzidos no campo. Esse pão, conhecido como pão saloio, era feito de forma artesanal com farinhas menos refinadas, como milho ou trigo ou até mesmo farelo, e era consumido principalmente pelas famílias mais simples da zona rural. Tinha um sabor mais rústico, uma casca crocante e miolo leve, ideal para alimentar muita gente e durar por mais tempo. Produzido em fornos a lenha e passado de geração em geração, ele se tornou um símbolo da tradição e do saber fazer das gentes de Mafra. Sério, isso aqui é uma tosta. Uma dá para 2 pessoas, 2, 3, 4 pessoas. Olha o tamanho disso.
Ele botou aqui na mesa e falou: olha isso aí, esse suquinho de laranja aqui tá maravilhoso. Vale a pena. A dica é a seguinte: quando em Mafra, peça uma tosta de fiambre e queijo feito com pão de Mafra. E lembre-se que esses 4 pedaços aqui é feito de apenas um pão. Pedimos 2 desse e tivemos que embalar para a viagem. A Basílica do Palácio Nacional de Mafra é uma obra imponente inspirada nas grandes igrejas italianas. Toda construída em mármore português, ela chama atenção pela cúpula gigante e pelo interior riquíssimo em detalhes. Aqui dentro você encontra 6 órgãos históricos que tocam juntos, algo bem raro no mundo, e 64 esculturas em mármore de Carrara encomendadas pelo rei Dom João V a artistas italianos. Complementa a arquitetura e a decoração dessa basílica um grande conjunto de luminárias em bronze. Mais que um símbolo de fé, a basílica é um símbolo da arte e poder da monarquia portuguesa. Cada canto dela impressiona. De volta a Lisboa, enquanto o Alexandre foi devolver o carro na locadora, aproveitamos para dar uma passada no Miradouro de São Pedro de Alcântara e caminhar por uma das regiões mais charmosas da cidade. O lugar tem um jardim super agradável, com sombra, bancos e uma vista incrível. Dá para ver o Castelo de São Jorge lá no alto, os telhados antigos dos bairros históricos e até o Tejo brilhando ao fundo. Um cantinho perfeito para descansar um pouco, fazer fotos lindas e curtir aquele charme único de Lisboa. Seguimos descendo o bairro e chegamos ao Largo Trindade Coelho. Gente, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como é por dentro da igreja de São Roque em Lisboa. Como vocês podem ver, a Maluzinha estava toda empolgada para mostrar por dentro da igreja de São Roque para vocês. Mas descobrimos logo na entrada que não é permitido filmar e nem fotografar lá dentro. Então essa parte vai ficar só na memória mesmo. Mas fica a dica, é uma igreja lindíssima por dentro, cheia de detalhes em ouro e história. Seguimos caminhando pelo bairro Alto e depois descemos em direção ao Chiado. Paramos na Praça do Carmo para tomar um chopp, descansar um pouquinho e também aproveitamos ali para observar as ruínas impressionantes da antiga igreja gótica que hoje abriga o Museu Arqueológico do Carmo. Fizemos aquela parada clássica na Confeitaria A Brasileira. O lugar é super tradicional, cheio de charme e tem ali também a famosa estátua de Fernando Pessoa. Paramos, batemos um papinho com ele, tiramos fotos. A gente adoraria ter ficado mais um tempinho por ali, confesso, mas estava lotado e nós não conseguimos uma mesa. Mesmo assim, valeu a visita rápida.
Dali, seguimos para a Rua Augusta, passamos por mais algumas lojinhas e, para encerrar o passeio, passamos na Amorino e tomamos um sorvete delicioso enquanto caminhávamos até a Praça do Comércio. Uau, deixa eu ver. Uou, que legal, hein? E aí, gostoso? Nome? Seu, tá bom? Muito bom. Sentamos por ali ao redor, tomamos mais um chopp e aproveitamos os últimos momentos do dia antes de seguirmos para o jantar no restaurante A Casa do Bacalhau, onde tivemos uma experiência maravilhosa com pratos típicos muito bem preparados. Como eu já disse para vocês, nós fechamos esse dia em um restaurante que foi bastante recomendado por amigos brasileiros que moram aqui em Lisboa. É a Casa do Bacalhau. O ambiente é elegante, acolhedor, o cardápio inteirinho dedicado ao famoso bacalhau, preparado de diversas formas, desde as mais tradicionais até receitas mais criativas. A qualidade dos pratos realmente impressiona, tudo muito bem feito e saboroso. Se você é fã de bacalhau, ou mesmo para quem nem é fã e quer provar um autêntico prato português com excelência, esse aqui é o lugar, viu, gente? Os preços dos pratos principais, eles podem variar entre 24 a 28 euros ali, o que pode ser considerado elevado por algumas pessoas, mas está dentro do valor que costumamos pagar na Inglaterra por um prato muito menos elaborado e com ingredientes bem menos selecionados. Em geral, eu não achei nada caro comer em Portugal quando comparado ao padrão europeu. Infelizmente, convertendo para o real, onera por conta da desvalorização da moeda. Mas o que eu posso te afirmar é que a qualidade desse restaurante aqui e a experiência justificam o valor. Anota aí, o endereço tá aqui na tela. E hoje é dia de deixar Lisboa. Nos hospedamos aqui bem ao lado da Tasca Zé dos Cornos e deixamos para almoçar aqui no último dia antes de partirmos. A casa é uma das mais autênticas e queridas de Lisboa, localizada numa ruela discreta da Mouraria, com um ambiente simples e acolhedor. É conhecida por oferecer pratos tradicionais portugueses a preços acessíveis. O restaurante é altamente avaliado com uma classificação de 4,4 de 5 no TripAdvisor e recebeu o prêmio Traveler's Choice de 2024. É um local popular tanto entre moradores quanto turistas, ideal para quem busca uma experiência gastronômica genuína em Lisboa. Tem sempre fila na porta, então cheque o horário de funcionamento e tente chegar o mais cedo possível. Melhor até mesmo alguns minutinhos antes de abrir. Para começar, pedimos um torresmo prensado, que é bem comum por aqui, e como prato principal, fomos todos de bacalhau grelhado no valor de 12,50 euros e estava muito bom. Curtimos demais comer aqui, então fica também essa dica para balancear no seu roteiro. São dois restaurantes com valores e ambientes bem diferentes. E é isso, já estamos dentro do avião a caminho de Paris, na França. E você já sabe, se te ajudei de alguma forma com esse vídeo, deixe seu like, dúvidas nos comentários, se inscreva no canal para mais dicas e roteiros de viagens. Um beijo e à bientôt!